Alguns detalhes desta história foram alterados. Os nomes e o local dos acontecimentos não são revelados, porque se trata de menores de idade, mas todo o resto aconteceu de verdade. Existem histórias que começam como uma invenção comum. As pessoas leem na internet, contam para os amigos e depois esquecem. Mas às vezes, essas histórias ultrapassam os limites da tela e se tornam realidade. Em 2014, nos Estados Unidos, aconteceu um caso que até hoje causa discussões e medo. Uma história em que é difícil entender o que exatamente foi mais assustador, o próprio crime ou o motivo pelo qual ele aconteceu. Em uma pequena cidade viviam 3 meninas. Elas tinham 12 anos, elas eram amigas, passeavam juntas, passavam o tempo como adolescentes comuns. Nada as destacava das outras. Um desses passeios terminou com uma delas no meio da floresta, sozinha, gravemente ferida. Mais tarde, descobriu-se que ela foi atacada pelas próprias amigas. Elas deram nela vários golpes de faca e a deixaram sozinha na floresta. Mas apesar de tudo, a menina sobreviveu. Ela conseguiu se arrastar até a estrada, onde foi vista por pessoas que passavam e que chamaram ajuda. Quando a polícia começou a investigação, os suspeitos foram encontrados bastante rápido. Eram aquelas mesmas amigas com quem ela passou aquele dia. O mais estranho começou depois. Durante o interrogatório, as meninas não negaram o que aconteceu. Elas contavam calmamente o que exatamente fizeram e como tudo aconteceu. Mas a principal pergunta era outra. Por quê? E a resposta que elas deram chocou todos. Elas disseram que fizeram isso por Slenderman. Slenderman é um personagem inventado na internet. Uma figura alta, sem rosto, de terno preto. Histórias sobre ele se espalhavam em fóruns e nas chamadas creepypastas. Para a maioria das pessoas, isso são apenas histórias assustadoras, algo como uma lenda urbana moderna. Mas para essas meninas, tudo era diferente. Elas não apenas liam essas histórias, elas acreditavam nelas. Com o tempo, o medo se tornou realidade para elas. Parecia que Slenderman as observava, que ele poderia vir atrás delas e de suas famílias a qualquer momento, e que a única maneira de se proteger era provar a ele sua lealdade. Foi exatamente por isso que elas decidiram cometer o crime. Elas planejaram tudo com antecedência. Combinaram para onde iriam, como atrairiam a amiga e o que fariam. Elas escolheram a floresta, um lugar onde ninguém ouviria os gritos, um lugar onde, como elas acreditavam, tudo deveria terminar. Depois do ataque, elas não tentaram se esconder. Pelo contrário, elas pretendiam ir mais fundo na floresta. Segundo elas, queriam encontrar o Slenderman e começar a viver perto dele. A investigação mostrou que as meninas estiveram por muito tempo sob forte influência dessas histórias. A linha entre ficção e realidade foi se apagando aos poucos. O que para os outros era apenas uma história assustadora, para elas se tornou algo real. O processo judicial durou vários anos. Especialistas tentaram entender se elas tinham consciência de suas ações ou se aquilo foi consequência de problemas mentais. No final, foi reconhecido que ambas tinham sérios problemas psicológicos. Elas foram enviadas para instituições psiquiátricas especiais. Uma delas passou vários anos na instituição e em 2021 foi libertada, mas sob condições rigorosas, com monitoramento e com proibição de internet e conteúdos semelhantes. O caso da segunda menina é considerado mais grave. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia, por isso, permanece na instituição até hoje. E ainda assim, ela pediu várias vezes pela libertação, mas o tribunal recusou. Mesmo depois de anos, esse caso continua aberto para discussão. Uma simples história da internet poderia levar a isso? Ou a causa era muito mais profunda? Onde está a linha entre fantasia e realidade? E o que acontece quando uma pessoa deixa de vê-la? A história do Slenderman é uma daquelas que parecem invenção, mas ao contrário de outras, ela foi real.
Se você se interessa por histórias reais e misteriosas, apoie o vídeo e inscreva-se no canal.